É o maior consumidor Do cloninha, Do do clonazepam. mesmo. né? O maior consumidor. Isso quer dizer que somos o país número 1 em ansiedade também. Isso, eu vou pegar um gancho, Cristiane, para falar de um depoimento. Eu, demorando a dormir, há um tempo atrás, e um amigo chegou e disse, esse remedinho que você bota debaixo da língua é ótimo, Zolpidem, né? Que aí tem outros nomes, mas você deve... E eu comecei a usar, me deito, coloco debaixo da língua rapidinho, durmo. Disse, rapaz, que negocinho bom, realmente, você está assim... E fiz uso disso um tempão, assim, um bom tempo. Foi, Natinha? Colocando debaixo da língua, eu estava sem sono, insônia, não sei o quê. E ele tinha um detalhe, isso é fato, ele não deixa você cansado no dia seguinte. Você não amanhece ressacado. Ressacado. Porque uma boa parte dessas outras substâncias deixam ressacados. E esse não. Só que agora, eu digo uns dias atrás, eu descobri, novamente procurei uma profissional, e eu também hoje já não tenho vergonha de dizer, digo mesmo e pronto, porque isso é saúde e você tem que se preocupar sim com a sua saúde mental, não tem conversa. E na conversa ela disse logo, esse aqui você vai ter um problema, ele vai gerar uma certa dependência e você vai ter problema de memória. Você vai ter um esquecimento. E eu estava tendo. Caramba, não foi, Natinha? Foi. E eu, de imediato, já suspendi, porque assim, eu também sou meio determinado. Se eu disser que eu não quero mais isso aqui, eu não vou querer e acabou. Assim, é meio que um certo capricho que me ajuda. Eu digo, não, já joguei Tem fora. muita indecisão. Não, até que eu sou um cara, a minha decisão vai até uma altura. Daqui a pouco eu decido e acabou. Também quando eu decido, não olho para trás. Joguei fora. A indecisão dele é por conta até da ansiedade. Agora a Que ansiedade... ele quer tudo, ele quer muita coisa. Isso faz com que ele fique indeciso e não decida logo. Mas também quando ele decide... Acabou. Seja o que for. Decidi foi. Aí não tem... Então, joguei fora. Isso até eu estou falando como depoimento dos acessos aos remédios, que eles terminam tendo essa... Você vê que você chega na farmácia, tudo bem, tem até aqueles que tem a receita e tal, mas só basta você ter um primo médico para ligar para ele manda até pelo telefone, né? Aí ele vai lá e você compra e daqui a pouco você vai... E às vezes você toma uma medicação por indicação de um amigo. Veja se pode isso. Exercício legal da medicina. Diga aí. Médico e louco, né? Ô, Cris, vamos lá. E a indecisão é tida como um transtorno mental? A indecisão? Não. A indecisão, como a gente já conversou no começo, também faz parte da vida da gente, né? A dúvida é normal. É normal. No original quer dizer você tem duas possibilidades, dúvida ou até mente dividida, né? Sim. Então isso é normal. É normal num certo ponto. Principalmente se a gente tem muitas possibilidades, né? Agora, para ser um transtorno mental, ela até pode fazer parte, mas é preciso que existam outros sintomas. Então, vamos lá, tu vou falar um pouquinho de mim, né? Então, eu sou uma pessoa que tu vai falar que vai escolher a roupa, não, né? Facilmente eu fico em dúvida em duas coisas. Por exemplo, aqui tem 4 canecas, eu já sei logo que eu não quero aquela e que eu não quero essa. É quando está nessas duas, eu digo, eita, eu quero essa. Eita, agora eu quero essa com essa asinha, né? Sei lá, com essa bordazinha virada para cá ou para cá. Pronto. Já era aquela dúvida para mim. Eu digo, meu Deus, eu quero qual? E ela me coloca numa apuro. Aí eu, tipo assim, aí vou comprar uns biscoitinhos, aí tem 2. Eu digo, eita, qual dos 2? É sempre em 2. Me dá uma raiva. Isso aí tá dentro do contexto, né? Não, isso é normal, eu não tenho um transtorno. Existem... Bem, mental. Eu não estou aqui fazendo avaliação. Né? As pessoas pensam que o psicólogo está o tempo todo interessante, analisando. Né? Poxa, assim isso mesmo. cansa. Eu né? brinco com um amigo meu que a esposa dele é psicóloga e o rapaz não queria, não. A esposa psicóloga não, porque ela fica avaliando o tempo todo, não sei o que, isso é duro, é dureza. Mas não é assim, né? Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não concluí ainda. Tá. Eu sou, como eu costumo dizer, eu sou um psicólogo em formação. Eu tive um professor que dizia assim, olha, no primeiro período ele falava assim, quando você saía, a turma muito jovem, né? Eu já era um dos mais experientes da turma, estávamos os 4 mais experientes juntos, ele dizia assim, rapaziada, vocês que são mais jovens, quando vocês forem para a balada e alguém perguntar o que você faz, não fale que faça psicologia.
Tá. Porque senão o pessoal vai querer começar a conversar, contar problema, perguntar o que você acha. Se você achar a menina interessante, você diz o seguinte: eu faço engenharia mecatrônica. A pessoa não sabe nem o que é isso, então não vai. enrola. Mudou o assunto. Mudou o assunto. Agora, E então, psicologia a gente quer logo saber, fazer perguntas assim e tal. Mas tem uma dica, viu, Cris? Você manda o boleto depois, debaixo da porta, entendeu? Aí tá resolvido. Faz o Pix. Faz o Pix, né? Então, Renata, existem muitas causas para a ansiedade, né? Característica de personalidade. Então, por exemplo, a gente já tem uma ideia da personalidade dele que já é mais proativo, mais decidido e tal. Então, outras pessoas já têm mais insegurança, já é mais devagar, já analisa mais do que outras. Você está falando de mim, não? Eu estou usando hipóteses. Você vê, né? Por isso que eu disse que não Fica estava olhando, avaliando. Fica olhando, vai né? descobrindo. Né? Liga aí. Então, às vezes a pessoa tem baixa autoestima, ou um perfeccionismo. A questão da escolha é algo muito importante, e isso pode me deixar indeciso, porque é uma decisão que eu não posso errar. Ou a pressão do imediatismo que a gente hoje tem. Precisa decidir, e às vezes a gente não tem nem tempo de analisar direito, então isso deixa a gente indeciso. Então, existem muitos fatores, né? A ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um medo, um tipo de um medo, de algo que ainda não aconteceu, de algo que está no futuro. O medo é algo real. Tem uma cobra aqui, eu estou com medo. A ansiedade é o medo de algo que pode ou não acontecer. E aí ela tem outros nomes, né? Preocupação, angústia, e por aí vai. Expectativa, isso aí tudo. Então, a ansiedade é essa preocupação, né, com algo que ainda não aconteceu. Então, o que me deixa indeciso é: e se eu fizer a escolha errada? E se as consequências forem pesadas? E se me acharem culpado? Porque a gente vive uma cultura muito da culpa também, né? Então, a ansiedade e a indecisão, na verdade, é um medo. Eu não decido porque eu tenho medo. Né? Você acha que a gente, às vezes... Você falou uma coisa muito interessante sobre perfeccionismo. Muitos de nós fomos criados numa cultura do erro mínimo, né? Sim. Do erro mínimo. Né? Nós 4 aqui, pelo menos, temos uma mesma média de idade, criados no mesmo modelo geracional, aonde havia uma certa rigidez que os nossos pais nos corrigiam no olhar. Sim. Bastava olhar. Hoje você fica estrábico que a criança não está nem aí para você. Está nem aí mesmo. Então, a criança que olha para a criança que olha para os pais. Mudou. E é verdade. É verdade. Então, assim, nós, e com o passar do tempo, às vezes nós trouxemos sobre nós uma responsabilidade que ninguém pôs sobre nós. Quem disse que eu tenho que tomar sempre a decisão certa? Sim. Quem disse que, por exemplo, eu sou pastor, né? A Bíblia vai dizer que pastor é o exemplo dos fiéis. E Paulo fala isso, né, escrevendo a Timóteo. E isso é um negócio pesado, rapaz. É quase que desumano. É quase que desumano. Não estou dizendo que é um erro, nada disso. Está na Bíblia, palavra inspirada. Eu creio ser a palavra de Deus. Sim. Tudo bem. Mas se você parar para pensar no mundo que a gente vive, né? Acho que a gente falou isso aqui numa outra ocasião. No mundo que a gente cresceu, você tinha 4 marcas de carro. As cores básicas. Hoje você tem... Paleta de cores. Paleta de cores. cores. Minha esposa fez um trabalho lá, que o personal, não, como é que chama?
de cores. cores, de harmonização. Harmonização, a paleta de cores. Quando ela veio me mostrar, amor, ela passou aquela... Eu disse, minha filha, pode decidir isso aqui, fica difícil, porque tem aqui... Tudo que é tudo que é cor, é porque aqui combina com ela. Isso que você está falando. Então, assim, são tantas opções e esse mundo que exige felicidade, a sociedade do espetáculo, né? Que todo mundo é feliz. Eu nunca vi ninguém feliz no Instagram, nunca vi casal que não se ama. Todo mundo é feliz, você quer estar nas férias que o outro está tirando. Só você sabe, só ele sabe como foram essas férias, mas tudo bem. Sim. E nessa sociedade a gente não pode errar. A gente não pode errar. É como se você tivesse uma bala na agulha, uma onça vindo na sua direção, ou você acerta ou você acerta. Isso gera em nós um mix de desespero com ansiedade, onde a gente olha as duas canecas e fala assim, será que eu estou levando a caneca certa para casa? E eu mudei há algum tempo essa questão de certo e errado. Não é que eu não acredite em absolutos morais, eu creio. Sim. Eu creio em absolutos morais, dos que chamam mal de bem, amargo de doce. Estou fechado com isso. Sim. Mas a gente nunca vai ter condição de saber o que vai acontecer se eu sair por essa porta ou por essa. Eu posso prever. Fazer um projeto que eu também não tenho nenhuma certeza se vai dar certo. Sim. Mas eu posso tomar decisões mais ou menos sustentáveis, ou com maior ou menor sustentabilidade. Isso aqui eu acho que isso aqui eu aguento. Isso aqui eu não aguento. O couro vai comer de todo lado, né? Mas eu acho que esse aqui eu aguento, eu acho que esse aqui eu não aguento. E sem essa obrigação, a gente precisa se desobrigar de acertar o tempo todo. Eu acho que a palavra mágica... E eu não falo com isso que é adotar a cultura do erro, sabe? Sim, não, entendo. Você não está fazendo apologia ao caso. Não, mas eu acho que se desobrigar. A vida pode ser leve. Suave. Suavemente. Suavemente, Entendeu? Boa. Uma vez eu estava no mercado, eu estava tocando uma música, eu não sei de quem é, que dizia assim, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Então, a vida deve ser suave. Pode. Só que a gente colocou um jugo sobre nós, uma obrigação. É como se a vida fosse uma constante decisão de pênaltis. Sim. Aonde se você errar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa repensar a vida com seriedade, com responsabilidade, mas com leveza. Isso é muito importante, eu ouvi isso do pastor, e tem uma realidade. Um cafezinho para o pastor também. Dois. Você que está em casa, aqui Não nós temos perguntei a você. o backstage, né? O backstage, que chamam. Aí nós temos aí o meu amigo Cássio, que está ali fazendo um cafezinho para a gente. A psicóloga, logicamente, que ela está... Aqui você não vê, mas tem milhões de pessoas aqui. Milhões de pessoas. A nossa Temos uma equipe de plateia. produção. Temos a plateia Emily, aqui nos assistindo. a Emily que nos assiste aqui ao vivo, nossa convidada, né, Emily? E a você que está em casa, é você que nos assiste, que nos acompanha. Esse episódio, gente, tem um objetivo. Não é apenas um bate-papo, apenas um momento de descontração. Não, a gente até aproveita, dá uma risada, descontrai, mas o que existe, acima de tudo, é esse interesse de ajudar, de contribuir, de trazer você para perto. Então, se você tem uma dúvida, nesse momento pode até fazer. Vai aqui no nosso Instagram, jaelsogomes.destravo, de destravar mesmo, porque isso aí tem a ver com, inclusive, a saúde mental. Vou falar um pouquinho sobre isso. E fazer a sua pergunta. O certo é que, ao convidarmos o pastor Técio e a Cristiane, é exatamente para a gente contribuir com essas experiências, com a vivência, com a própria ciência que Cristiane se debruçou a estudar, para que a gente possa levar até você as pessoas, porque num passado não tão distante, esse assunto sequer era tratado.
Hoje nós temos o privilégio, e aí não sei quem inventou, mas quem inventou está de parabéns, de trazer tipo um mês onde isso seja, não que nos outros meses não se trate, mas que nesse mês a gente Uma ênfase, né? dar uma ênfase, falar sobre a saúde mental. É algo que muita gente sequer sabe bem o que é, mas que vive isso. Quantas famílias, né, Cristiane, que no meio da família tem problemas que um tendo provoca outros. Sim. Né? E isso Desajusta a família. né? desajusta, com certeza. desajusta a família. Você sabe Não, uma coisa fato- que eu tenho visto muito? 3 comportamentos crescentes ultimamente. Sim, Isso na minha perspectiva pastoral. Tá. O suicídio, sim. né? Eu já convivi. Ontem um pastor, colega pastor Iniares, se suicidou. Ontem, Ontem. E Muito sério o suicídio entre líderes religiosos é muito grande. Porque foi feita uma pesquisa alguns anos atrás que o líder religioso, ele é uma das pessoas, ele não é um dos mais estressados ou ansiosos, mas ele é um dos que vive mais submisso ao estresse por conta do olhar que é lançado sobre ele o tempo todo. As pessoas projetam no líder religioso a espiritualidade, a felicidade, a família, a realização, tudo que eles não têm, eles projetam sobre o líder religioso. Então, é uma vida onde você... incrível. As pessoas estão olhando você o tempo todo. Sim, sim. Então isso gera um estresse muito grande. Muito Então, grande. aumentou muito o nível de líderes religiosos que têm se suicidado. Então, o suicídio tem crescido. Uma outra coisa que eu tenho observado muito como pastor que tem crescido, ataques de fúria. Ataque de fúria. Gente que o camarada, eu particularmente acho uma burrice o cara gastar 5 mil no celular para depois jogar no chão. Com raiva. Com raiva, né? Agora eu jogo. né? Agora eu jogo. Recentemente eu tenho um meu. caso desse, né? A Entendeu? pessoa, aquela que jogou. O cara quebrou jogar, o celular. pegar o celular e jogar no chão. Isso foi mais caro, foi um Entendeu? iPhone novo. Não, é mais caro ainda, ou seja, é uma besta quadrada, permita a minha expressão. Entendeu? Um dia desse eu vi um cara com raiva, ele desceu, deu um chute na porta do carro, amassou, machucou o pé Sim. e ainda fez a alegria do pessoal da funilaria. Entendeu? Porque então ataques de fúria, gente que quebra coisa, joga a televisão no chão. E outra coisa que eu tenho observado muito na vivência pastoral, pessoas se mutilando, pessoas se ferindo. Incrível De vez em isso, quando né? chega um pai ou uma mãe e fala assim, pastor, meu filho está Nós tivemos um caso desse assim, uma Foi. pessoa próxima, né? Uma pessoa se próxima. mutilando, se cortando. Que a filha dessa pessoa na escola, menina de 10 anos, 11 anos, se mutilando. E eu penso, já eu volto aqui para a nossa Cris. Isso. o nosso aporte teórico da noite. Mas assim, eu como pastor, eu preciso deixar claro que a Bíblia relata vários casos de pessoas, eu não tenho a capacidade de diagnosticar, eu não sou profissional da área, mas pessoas que tiveram momentos de grande fragilidade emocional. Vou começar pelo top dos tops, Jesus Cristo. Ele vai para o Getsemane e ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia de morte. Paulo, em 2 aos Coríntios, ele chega a dizer que chega num determinado lugar que ele enfrentou uma barra tão pesada que chegou a ponto, está no primeiro capítulo de 2 aos Coríntios, que chegou a ponto de pensar em desistir da vida. Apóstolo Paulo, estou começando dos caras que são prateleira de cima. Não tem mequetrefe aí, não. Sim, exatamente. Elias se isolou, pediu a morte e entrou numa caverna. Então você vai encontrar pessoal de cima, Ana, sofria, para não falar que eu só falei sobre os homens, Sim. sofria por conta de Penina, tem um dia que ela se levanta, chora com amargura de alma, palavra alguma saía dos seus lábios, só o lábio se movia, a ponto
o sacerdote passar e falar assim, mulher, essa hora você já está embriagada. Ela falou, não, aqui está uma mulher angustiada de espírito. A alma dela estava angustiada. Então, angústia na alma. Aí tem um monte de gente aí, me permita a expressão, tem um monte de bobalhão, dizendo que o cristão, que a pessoa de fé, não passa por esses processos. Ah, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, vai prestar atenção. Né? A palavra de Deus vai dizer que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E a palavra paixão ali não está falando de... O pessoal hoje acha De love. de love, Paixão só love, quer só dizer love. sofrimento, né? Paixão quer dizer sofrimento. E é? Paixão de Que Cristo. coisa. Paixão é sofrimento. Ah, eu pensei que quando eu estava apaixonado, eu não estava Então, sofrendo. ainda bem que você me ama. Não é amor. Porque eu sei que é amor. É isso mesmo, aí já não é mais paixão, né? Sofri, agora estou amando. Então, assim, as pessoas ignoram essas verdades da palavra de Deus. Ignoram essas verdades da palavra de Deus. Agora, pastor, aproveitando... Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, ela está aqui para falar. Eu vou ter uma pergunta na Natinha também, para a Cris, mas ainda falando sobre a espiritualidade e a fé. Eu entendo e sei que, como você bem colocou, e inclusive dando o exemplo do próprio pastor, que em tese não seria a pessoa a sofrer desse mal, mas que como ser humano sofre. Mas aí, aprofundando mais, uma pessoa, um cristão, e aí seja ele de que denominação for, que cultive mais a sua espiritualidade, que tenha maior proximidade com Deus, que ore mais, que tenha uma vida, digamos assim, mais voltada. Isso implica não é de uma blindagem, mas de uma menor possibilidade da pessoa entrar em transtorno, em estágios que os leve a transtornos, uma vez que ele está tão próximo mais de Deus, tão mais espiritual? A minha opinião pessoal, eu não sou profissional da área, mas vou falar, vou dar uma orelhada aqui. Para mim, não. Porque existem coisas, como foi dito aqui, que são questões genéticas. Às vezes, o seu cérebro, e aí, por favor, me corrija, que aqui quem está falando é um leigo, ele pode não estar produzindo. Sim. A química do cérebro pode não estar funcionando de maneira adequada. Entendi. E aí o camarada pode orar, pode jejuar. Eu vou falar um negócio aqui, não sei se eu deveria falar. Fala ou não fala? Fala. Vou falar. A gente vai guardar segredo. Vou guardar segredo. Fica aqui entre Fica aqui. Tem nome. Cris, Por tu exemplo. é de guardar segredo, Cris? Eu sou psicóloga, né? A pergunta foi, psicóloga guarda segredo. Então fala. Ó, eu vou dizer um negócio para você. Eu, quando cursei, vou voltar. Tá. Segunda vez que eu falo isso. Psicologia. Psicologia, eu fui fazer um curso no Portugal Ramalho. Aí, uma psicóloga que estava lá, sabia que eu era pastor, conversando, ela falou assim, pastor, uma das coisas que mais tem aqui é cristão. Caramba. Se o senhor começar a cantar um hino da harpa aí, é coral com divisão de vozes e tudo. Foi na cruz, foi na Passei cruz. por isso também há 30 anos atrás. Não é? Entendeu? Ele falou, pode o senhor começar a cantar aí. Incrível, velho. Então, e tem muita gente dizendo que está tendo visão, que Deus está falando. Eu creio num Deus que fala, eu creio que num Deus que se comunica. Sim. Particularmente, creio num Deus que foi criador dos céus e da terra, sou de linha criacionista. Quando eu olho Gênesis 1, uma das coisas que eu vejo é que Deus não só criou, mas que Deus é um Deus que fala. Por 9 vezes, pelo menos, tem lá, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, Deus fala. Sim. Mas eu acho que tem muita gente que anda por aí, não, porque Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, porque eu estou ouvindo um negócio aqui, para mim isso é esquizofrenia. É verdade. Ou qualquer outro tipo de transtorno. De transtorno, é verdade. Então, o camarada pode orar, pode ler a Bíblia. A história vai falar de grandes avivalistas que sofriam de depressão. Se eu não estou enganado, eu acho que eu não estou, Spurgeon,
que é Poxa. considerado o príncipe dos pregadores, Príncipe dos pregadores, conheço. ele era um homem que sofria de depressão. Né? Então, a fé não... Não inibe. Ela não inibe. Assim como um homem de Deus pode ser hipertenso, Sim, não é? sim. Um homem de Deus pode ter Diabetes. diabetes, né? Ou alguém já dizia, É. se o diabo não me venceu, quem dirá que a diabetes vai me... Câncer. Já Entendeu? pensou? Então, assim, pode ter um câncer, ser um homem de oração, tal. Sim, conheço vários. Ele pode ter também transtorno, porque faz parte da saúde, gente. O pastor, aí vai depender da genética ou do estilo de vida que Também. você leve, que Sim. pode Também, vir a desencadear Isso, uma que patologia. entra na parte da mente, Não é isso? né? É. A Que mente diga-se e o cérebro. que diga-se de Comportamento, né? Comportamentos. Que diga-se de passagem, pegando seu gancho, boa parte dos pastores, dos líderes religiosos, né, até de outras crenças, não se cuidam bem, hoje menos. Não, Você vai não se ver o cuidam. pastor na academia, né, tem pastor tomando café com açúcar, né, tem que não é bom tomar açúcar, que é uma droga, mas tudo bem, né? Então, mas baseado nisso, hoje você já vê essa mentalidade, eu acho que de uma linha muito vem se arruinando, né? E de outra linha muito vem se conscientizando. Essa abertura, e aí melhor do que a Cris, ninguém para falar nisso, dessa abertura que existe hoje da comunicação, é um fato. Você dizer que é uma psicóloga ou você dizer que tem um problema, esse assunto numa roda aqui, quem é que teria um tempo atrás? Eu falo de mim, eu fui para psicóloga aos 49 anos, na véspera de completar 50, e até 48 eu garantia que não ia. E esse ele dizia, eu já sei o que ela vai dizer. Não é assim? Que é mais essa. É. Eu dizia, eu já sei o que ela vai dizer. Já sei o que ela vai dizer. Cresci ouvindo isso, eu tenho inclusive psicóloga na família, que, enfim. Aí o que acontece? Eu terminava que fugindo e achava que não. Mas fui. E muita gente que está nos escutando e que de repente pensa e que não ia, ou que ainda tem essa resistência, que quebra a resistência. Porque, aí voltando à fita, a questão do líder religioso, ainda nessa linha do espiritual, tanto para o pastor como para um membro, para uma pessoa que reza muito, que tem o seu terço, você vai ver pessoas que também são católicos praticantes e tudo, e que têm a carência dessa necessidade. Agora, vale ressaltar, e aí eu reforço o que o pastor falou, que a nossa fé, ela ajuda muito em você Sim. você ajuda até a você sofrer apesar de. Porque viver em paz, viver com Deus, ou viver feliz, não inibe nenhum tipo de sofrimento. Sim. O segredo é No você... mundo tereis aflições. Isso, tem mais Né? essa, né? E O você próprio sabe mestre... que essa aflição aí quer dizer, no mundo você vai ser esmagado como as azeitonas para sair o azeite, né? Eu faço questão de que essa frase, esse pensamento seu seja até melhor esclarecido. A palavra de Jesus que diz, no mundo tereis aflições, né? Então, continue. Não, então é isso, né? Ele não nos isentou disso. Pronto, né? tá aí. Mas tenha um bom ânimo, Isso. tenha boa perspectiva, porque eu consegui vencer. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do espiritual. Por favor. Né? Nós, seres humanos, somos altamente complexos e sofisticados e cada um funciona de um jeito. A gente viu na própria Bíblia, o próprio Jesus, Elias e tal, que eu acho isso muito uau. Gostei do uau. Aprendi. Vou fazer um episódio aqui chamado uau. Uau! Aí todo mundo... Momento uau! Momento uau, Sim. Porque mostra que todo mundo pode passar por isso, que é natural, faz parte do ser humano. Mas a espiritualidade ainda é uma das principais fontes de proteção à saúde mental. Tá. Boa observação. Hoje se fala muito em inteligência espiritual, inclusive nas empresas e tudo mais, né? Não necessariamente a religião, a religiosidade, mas alimentar a fé e a esperança. Você acreditar em algo
Sim. ou até mesmo transcendental, sobrenatural. Meditação. A meditação, que hoje é chamada de mindfulness, né, que é isso. comprovada cientificamente e que foi feita, a pesquisa foi feita com pessoas religiosas e mostra que quem tem a prática da meditação, da leitura de um texto sagrado, de suas orações, de suas reflexões, isso protege a saúde mental, porque, inclusive, muda estruturas cerebrais, mexe na bioquímica do cérebro também. Então, a gente não pode jogar o holofote, a culpa ou a responsabilidade, né, de não... Por exemplo, eu já recebi muitos pacientes de uma determinada denominação que nessa denominação é proibido você... se você tem doença, se você tem algum problema, isso é pecado. Isso é pecado. Então, é proibido você ter alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade, porque isso é pecado. Aí o consultório cheio de pessoas cristãs que dizem: o que é que está errado comigo? Porque eu estou mal, eu estou triste, e eu faço todas as disciplinas espirituais e tudo mais. Então, a gente não pode ser radical nem para um lado, nem para o outro. A espiritualidade é, sim, uma ferramenta importante, principalmente na prevenção. Muito bom. Inclusive, pesquisas revelam que na cura do câncer e de outras doenças mais agudas, portadores dessas doenças em processo de tratamento e que ele devotam, que ele manifestam a fé, a probabilidade de cura, de recuperação, ela aumenta. Sim. Então, isso é um fato. O que a gente está tentando mostrar aqui é o ponto de equilíbrio, é que nem a gente achar que apenas porque tem fé e porque frequenta algum ambiente religioso vai estar imune, né? e nem tampouco tirar o efeito de que quem tem fé não ajuda. Então, isso é o ponto de equilíbrio. Um fator de proteção à saúde mental. Um fator de proteção à saúde mental. Essa questão aí que o pastor falou, eu achei assim, interessante a gente abordar, de como a gente evitar esses tipos de transtorno, para chegar ao ponto de alguém tirar da cabo a sua própria vida, né? Isso é um ponto que deve ser muito tratado, bem ressaltado, porque muita gente, por falta de uma palavra, pode chegar nesse nível. Não é isso, pastor? Eu tenho um texto na Bíblia que eu acho fantástico. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, aí tem aquela história toda do terremoto. Quando o carcereiro acorda e vê todas as portas abertas, a pena de então era: se deixasse o preso escapar, você pagava com a própria vida. Ele falou: antes que me jantem, eu me almoço. Então ele pega a espada para se matar, e Paulo dá um grito: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Eu penso que nós precisamos gritar mais isso para quem está à nossa volta. Eu logo que cheguei aqui em Maceió, talvez eu estou há 17 anos aqui, morávamos num edifício que tinha uma pessoa, uma vizinha, que a gente percebia algo de esquisito nela. Uma tristeza. Ela chegava a ter uma timidez corporal, assim, postural. E sempre me incomodava, eu sempre tinha vontade de falar com aquela moça. Mas aquele negócio, você não... Um dia eu vou convidar ela para a igreja. Um dia eu vou dar um bom dia. Sim. Como vai? Né? Eu falo muito, eu falo até sozinho, então vou falar. Eu vou falar com ela. Um dia à noite, estávamos assistindo um programa de televisão, daqui a pouco, pá! Ouvimos um barulho. Aí, é tiro, não é tiro? É tiro, não é tiro, não é tiro. De madrugada, eu acordo, sirenes, aqueles, esqueci o nome, né? Sei que é lacópio, giroscópio, sei lá, aquelas luzes do carro da polícia, vários carros da polícia, o carro do IML. Aquela moça tinha dado cabo de sua vida.
Olha só. né? E uma outra situação, eu passava na ponte sobre o Reginaldo, eu com as minhas 2 filhas. E num determinado momento eu vi um camarada em pé na ponte. Eu senti que aquele cara ia fazer bobagem. Dei meia volta, parei, falei assim, o que você está fazendo aí? O cara falou, vou me matar. Foi mesmo. Eu saí do carro, pulei, agarrei o cara pela cintura. Aí minhas filhas começaram a gritar, não, pai, não. Eu falei, não, minha filha, a gente não quer ver isso. Eu falei, então fecha o olho e ora, porque o negócio aqui tá sério. E aí, eu não deixava ele me segurar, né? Porque eu fui lá para salvar, não fui para morrer. Sim. Tem uma diferença muito grande. Ele É, tentando me e se segurar, você vacilasse, você... e quem era eu, né? Nisso chegaram 2 camaradas de moto e nós conseguimos tirá-lo dali. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro. A história foi longa, a igreja ajudou, enfim, um monte de coisa. Disso. Lembra dessa história, né? Mas uma coisa me chamou a atenção. Quantas vezes eu já passei por aquele lugar? E quantas vezes eu já passei por pessoas que estão prestes, ou que estavam prestes a dar cabo de suas vidas, e eu nada fiz. Não é que eu vá desenvolver a síndrome de super-homem. Eu não sou o salvador do mundo. Não. Mas um pouquinho de atenção às pessoas. Meu primeiro ministério, tive uma menina na igreja, já uma jovem, seus 30 anos. Ela, da alfabetização até o mestrado, ela tirou as maiores notas que alguém podia tirar. Quando ela foi fazer a tese de doutorado, ela foi reprovada. Ela entrou num processo depressivo. Voltou, estava no doutorado em matemática. E aí ela voltou, reapresentou o trabalho, foi aprovada com louvor, nota máxima. E, na sequência, saiu da sala no 13º andar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e lá de cima se jogou. Membro da minha igreja. As pessoas me ligam e dizem assim, pastor, a gente precisa falar com a irmã fulana de tal, a mãe que a fulana morreu. E nós não temos coragem de ir lá e falar. E eu pensando, eu também não tenho mais. Eu sou o pastor, eu vou ter que resolver esse negócio. Mas eu fico pensando, às vezes, da nossa desatenção. Nós não prestamos atenção no que deve ser prestado atenção. A gente presta atenção num corte de cabelo, numa roupa nova. Nossa, fulana, que unhas, coisa chique, bacana, não sei o quê. Ah, onde é que você comprou essa roupa? Não, gostei do seu penteado, parece com o meu. Parece mesmo. Parece, né? Acho que a gente está frequentando o mesmo salão, salão, né? É. Então, seu penteado parece com o meu. E a gente anda assim, a gente entra no elevador, eu não sei no prédio de vocês, mas no meu não tem sinal, mas todo mundo entra assim. Não, a gente desce no andar errado. Desce. Um dia eu não entrei numa casa errada. Eu também. Eu entrei, aí tinha uma senhora deitada no sofá, toda à vontade, ela gritou, tarado! Foi não! Caramba, foi nada. Eu entrei, como foi, Natinha? Eu entrei, a mulher estava jantando só de sutiã. E é o mesmo... O da gente era o 904, ele entrou no 804. Foi. Aí eu ele já abri, chega automático, né? Aqui eu já chego abrindo. Já chega no Aí automático. quando eu abri, ela tava até com uma toalha no cabelo, né? Só de sutiã, uma besteira, mas eu fiquei arrasado, porque imagina, quando ela era... Eu, desculpa, senhora, pô, eu fechei a porta. Mas o elevador é muito interessante mesmo. Hoje a gente não conversa mais. Não. É só no Zap. Aí hoje, minha irmã, a gente tem uma empresa, e ela falando, o que é que você acha da gente fazer uma divulgação naquelas mídias de elevador? Eu disse... Contra, porque todo mundo que entra no elevador entra com o celular à mão, né? Então, eu acho que é um dinheiro que não...
E é uma divulgação que não vai ser... Eu comecei a fazer uma pesquisa informal com pais de jovens e adolescentes. Eu falei assim, onde é que seus filhos passam a maior parte do tempo? Ah, meu Deus. TikTok. E no quarto, no TikTok, no quarto celular, porta fechada. É. Isso Você é entra muito no sério. quarto, aí o filho fala assim, fecha a porta, por favor. É. Alguns anos atrás, eu fui aos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, aí estava na casa de um amigo, aí a esposa desse amigo mandou uma mensagem para a filha, fulana, o jantar está pronto. Uma mensagem. Aí eu falei assim, nossa, que absurdo, dentro de casa mandar. Eu mando o WhatsApp, dentro de casa. Olha só. Fulano, vem cá. É. Beltrana, vem cá. É. É. Então nós paramos de observar as pessoas. Nós estamos observando a coisa errada. É. Então, eu penso que por observarmos a coisa errada, a gente não está conseguindo dar esse grito, ei! É. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Eu, aproveitando essa sua deixa, e faço a pergunta à Cris. A gente falou muito do pastor, na condição do pastor, essa vivência, todas essas experiências que o pastor Tércio já vivenciou. Cris, atendendo muita gente ao longo desse tempo, não sei bem quanto, mas um bom tempo, né? Como é que fica a cabeça de uma psicóloga, de um psicólogo que vai ouvindo, que vai sentindo aquelas angústias? Você imagina um divã. Eu até brincava com a minha psicóloga, eu digo, não sei como você aguenta, porque eu sento aqui, passo uma hora e eu geralmente passava do tempo, né? Eu aproveitava e fazia um chorinho. Para a conta ficar valendo mais ainda, olha só. Passava mais, mas era até porque ela gostava também. Então, mas e aí a psicóloga? Uma profissional que está ali, que diariamente escuta, imagine quantas angústias, quantas situações. A cabeça da psicóloga ou do psicólogo, a cabeça da Cris, como funciona? Tem que se cuidar, né? A gente também tem que se cuidar. Agora, existem vários tipos de abordagens, né, diferentes. E a abordagem que eu me identifiquei é uma abordagem mais prática. Então, a gente escuta, mas a gente também estuda com o paciente saídas, a gente traz a informação, por isso que eu estou tão ligada à neurociência, a gente traz a informação, não é? Porque se eu sei como eu vou funcionar, eu posso ter o celular mais de última geração, potente, mas se eu não souber como ele funciona, Sim. eu só vou usar o WhatsApp, olhar o Instagram, né? Mas eu Sim. posso fazer um monte de coisa com o celular. Assim somos nós. Então, essa abordagem, que é a TCC, que é a cognitivo-comportamental, ela traz informações. Então, a gente estuda juntos, a gente pensa em possibilidades, né? Um dos motivos que as pessoas procuram terapeuta, indecisão, dúvida, né? Decisões que precisam tomar na vida. Então, aí a gente vai estar trabalhando juntos. Eu costumo usar uma ilustração e dizer o seguinte, olha, eu nem gosto muito da história do paciente, porque coloca a pessoa numa posição muito passiva. Uhum. E aqui você é muito mais importante no processo do que eu. Eu só sou... Sabe aquelas plaquinhas que vão mostrando, olha, você quer ir para o shopping? Pega Sim. aqui à direita, à esquerda. Eu Boa, sou bom plaquinha. exemplo. Né? Legal. Mas o que você chega aqui, olha, minha dúvida, estou numa indecisão. Eu quero ir ao Maceió Shopping e eu não sei qual caminho tomar. Então, vamos estudar as possibilidades. Você pode ir por esse caminho aqui, você pode ir de ônibus, mas tem esse período aqui do dia que, né, tá todo mundo, os ônibus estão cheios, você pode ir por aqui a Boa, pé, boa. você pode ir por aqui de carro, mas cuidado que aqui está meio esburacado. Aqui, para ir a pé, depende da hora, é um pouco esquisito. Então, a gente vai estudar as possibilidades, mas quem vai decidir É você. é você. E quem vai trilhar o caminho é você. Eu fico aqui. Né? Então, essa abordagem, ela também me faz bem. Entendi. Porque, às vezes... Claro que existem pessoas que vão se identificar mais com aquela abordagem de estar falando. Todas as abordagens têm seus pontos positivos, né? Mas, às vezes, a pessoa fica falando a mesma coisa, andando em círculo, e, às vezes, vai até aumentando a tristeza. Fomentando, e não, né? Então, o principal objetivo, né,
hoje em dia, com esse tipo de abordagem, é ser mais efetivo, é preparar aquela pessoa para prosseguir sozinho Para depois. tomar as decisões. Isso, né? Para prosseguir. Isso é muito bom. Cris e pastor Técio, obviamente que esse tema é muito rico, ele é vasto, e se a gente for aprofundando aqui, eu acho que a gente é tipo um poço, né, que quanto mais cava, mais água pode vir, e tem um lado bom, a gente vai dividir ele em partes. Outro dia a gente vai estar juntos. Mas vamos ainda, eu queria tocar aqui pelo menos em alguns aspectos. Uma da tecnologia, que eu quero abordar um pouco, né, que é algo que está presente no nosso meio e que tem favorecido tanto as nossas vidas e, ao mesmo tempo, tem deixado a gente muito confuso. E aí eu ouvi um pouquinho da Cristiane, até pela experiência, por pessoas que chegam lá. Muito tempo excessivo, excesso de tempo nas redes sociais, muita tecnologia, muitas opções, como você falou, você pega um equipamento de última geração, seja ele qual for, você tem... O que isso tem representado, de fato, para a geração atual, para o nosso século? Assim, e o que tem chegado no seu consultório com relação a isso? Olha, além da questão social, porque parece que a sociedade vive um mundo paralelo, né? As redes sociais, a questão das fake news e tudo mais, as brigas políticas acontecem no mundo paralelo. Sim. Né? Às vezes até você tem alguém que é seu amigo lá numa rede social e te curte, faz comentários. Eu já passei por isso. E aí um dia você encontra essa pessoa, ela finge que não está lhe vendo. Incrível, né, rapaz? Isso é um tipo de uma patologia, né? Mas isso é verdade. Eu tenho uma pessoa assim. Né? Que você quer, Renatinha. E Renatinha. quando vê, faz que não vê. E quando encontra, faz que não vê. Eu lembro dessa história. Não é? Pois é. Incrível. Então, assim, Chama o SAMU, interna. Chama o SAMU, né? Chama o SAMU. A questão da tecnologia tem afetado muito a terceira área da saúde, física, mental e social, que é dos relacionamentos. Somos seres humanos porque temos essa capacidade, essa habilidade que as outras espécies não têm de relacionamento, de se cuidar, né? de interagir uns com os outros. Somos o bebezinho do ser humano é aquele que não consegue sobreviver sozinho. As outras espécies conseguem. Então, tem essa questão do social. Por exemplo, hoje em dia, as últimas gerações, né, vamos falar da geração Z e a geração Alfa, que são, deixa eu ver mais ou menos a idade de hoje, de 25 anos para baixo, mais ou menos, que são os nativos digitais. Então, eles nasceram num mundo já imerso, né? Então, você vê um bebezinho aqui... Você não precisa ensinar nada, né? Não precisa, eles já nasceram nesse mundo. Mas isso. É a geração mais inteligente que já pisou a Terra, certo? Mas é a geração mais frágil. É verdade. Também, emocionalmente falando. Porque tem enfraquecido a questão do vínculo de pessoas. Então, você tem que chamar para vir para a mesa. Ou eles não são mais de... Antigamente, na minha época, Natal, vamos para a casa da vovó, e era aquela festa, aquela coisa. Hoje em dia, eles vão a pulso, não se motivam, não sabem interagir. Né? Então, usando isso para falar sobre o suicídio. Há uns anos atrás... o suicídio ele era comum em pessoas acima de 60 anos. Pessoas que estavam se aposentando, pessoas que estavam saindo do mercado, que se sentiam sem um sentido na vida. Hoje, aqui no Brasil, o maior índice de suicídio é entre 15 e 27 anos de idade. Incrível, né, rapaz? Né? Ou seja, jovens... que estão começando a vida, que tem que aproveitar, que tem que ter os sonhos, os seus projetos, estão destruindo, desistindo da própria vida por causa de coisas banais, né? banais. Ah, ele
acabou o namoro comigo e tal. E Não isso me deu vale a atenção. sua vida, É. né? E fora que eu percebo nessa nova geração uma glamorização da morte, Isso. né? Uma glamorização do suicídio, Incrível isso, né? né? É impressionante isso. Embora existe até uma regra, né, de que notícias de suicídio Sim, não são veiculadas e tal. A gente está falando aqui de modo bem genérico, exatamente, sem dar nome a nenhuma situação, no sentido de prevenir, de alertar. E cabe a nós, pais, família, as famílias, os professores, os pastores, né, que são líderes, os profissionais dessa área, tá sempre advertindo, tá sempre mostrando que há uma saída, sem ser, que não chega a esse ponto. É verdade. Mas, Posso só abrir um parênteses aqui? por favor. Eu recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, quero mandar um abraço Sim. para um amigo muito querido que está nos acompanhando lá de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Opa. E ele falou assim: essa mãe que chamou a filha, Levimar, essa mãe que chamou a filha para jantar, você não viu aqui em casa não, né? Ah, Fique tranquilo que não foi na sua casa. Ah, tá. Fique em paz, não foi aí não. aproveitar também e mandar um abraço para Dalton. Dalton, nosso amigo, gosto muito do Dalton. Está também o Moisés, que ele, inclusive, fui convidado para assistir aqui ao vivo e não pôde hoje comparecer, mas está nos acompanhando. Um abraço para todos, especialmente para esses nomes também. Sem querer polemizar, mas não deixando de tocar no assunto que hoje é polêmica, e estamos às vésperas de uma eleição. 2022 é um ano da Copa, um ano de muitos movimentos fortes. E, por incrível que pareça, a gente leva isso com muita seriedade, até porque eu vivenciei isso e vivencio, que termina afetando, de fato, a saúde mental, que é essa polarização, não é? Sem querer aqui puxar para um lado nem para o outro, até porque eu penso que o Brasil inevitavelmente vai sair perdendo, mas tudo bem, é apenas uma opinião. Mas a polarização tem arruinado. Qual a visão de vocês? Da Natinha, a sua opinião, a opinião do pastor. Acho que essa rodada aqui é muito interessante para a gente dividir isso com a nossa audiência e não somente a opinião, uma sugestão de o que fazer para a gente, pelo menos, minimizar essa situação. Porque é fato que o país está dividido nos grupos de WhatsApp e tudo. E essa coisa tem gerado uma polêmica que tem adoecido muita gente. A gente vai ter que não é? fazer o Natal lá para março. Puxar para março, né? Para E dar aí, tempo de fazer as pazes. Vai ter as pazes. você, Cristiane, o que é que você me fala sobre como a gente tentar minimizar essa coisa, essa situação de polêmica, inclusive nos grupos de WhatsApp, né? Famílias que hoje estão assim, ou é um lado ou é o outro. Se não for, um lado é contra o outro. O que fazer para minimizar isso? Tem certeza? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ela trouxe uma cópia ali, eu percebi, né? Mas eu queria mesmo ouvir assim, porque é um assunto que até eu tento fugir muito, né? Eu tento fugir muito dessa parada. Tenho, obviamente, minha opinião formada, mas eu tento fugir. Mas é uma realidade. A gente vive hoje numa guerra psicológica, digamos Isso. assim. Olha, a base de tudo para uma saúde mental, para um sucesso em relacionamentos, em decisão e tudo, se chama reflexão. A gente precisa pensar. A gente precisa analisar. O nosso cérebro, ele busca duas coisas. Ele busca poupar energia. Certo. E ele busca... E agora? Uau. Uau. Não é bem uau, porque ele busca uma coisa. Né? Economizar energia e a sobrevivência. Proteger a gente. Proteger. Então, toda vez que a gente se encontra em situações que gastem energia, então, pensar... Estou voltando. Pensar, né, a gente usa esse lobo frontal, a gente gasta muita energia. O cérebro é um órgãozinho desse tamanho que gasta 25% da energia do corpo. Sim. Então, ele faz com que a gente vá no piloto automático para não gastar energia. Tá. Então, nós temos uma tendência a nos comportarmos, sabe aquela síndrome do efeito manada, de ir atrás, Sim. né? De pegar uma desculpa daqui, um entendimento dali, a gente vai... E a gente não reflete, porque o próprio cérebro boicota a gente para a gente não fazer isso.
Mas o segredo da saúde, do bem-estar, o segredo do sucesso para a vida está na reflexão. Isso daí, a própria Bíblia fala isso de ponta a ponta, né? Em ponderar o caminho dos teus pés. Então, a gente vê que os candidatos, eles fazem assim. Muitas vezes eles não falam sobre o que eles têm de bom. Eles falam sobre o que o outro tem de mal. É verdade. Né? Por quê? É natural que o ser humano ele identifique o que ele detesta e invista tudo no que não é aquilo que ele detesta. Tá. Então, às vezes, ele nem sabe direito, nem presta atenção direito em que ele está investindo, mas uma coisa ele tem muito claro, não é isso que eu odeio. Então, a polarização... Está dando para entender? Tá. Muito. Tá. A polarização, Eu estou entendendo. ela vai muito nisso aí. Por isso que tem essa coisa de tanta raiva, de tanto ódio. Né? Eu odeio esse candidato. E muita gente vai votar naquele porque não é esse que ele odeia. É o que vai prevalecer. É o menos mal. É. A gente tem ouvido falar tanto isso, né? É o menos mal. Ah, fulano é o menos mal. Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão de ser levado pelo comportamento dos outros. Nós, seres humanos, temos essa necessidade de aceitação, de pertencimento. Então, é muito comum que a gente vá porque os nossos amigos, porque né, família. Tem o outro lado do medo também, do medo de fazer a escolha errada, aquilo que a gente já conversou, né, de ser punido, de ser considerado culpado. Então, são muitas coisas que a gente pode resumir nisso. Pensar. Refletir. Pastor Teste. Sobre essa questão, eu queria E se pegar... você tiver uma suavemente, aí é que o pensamento dá certo. Aí vai. Suavemente, ponto, Cris Rocha. É Arroba suavemente, ponto, Cris Rocha. Muito bom. Olha, sobre pensar, refletir. Eu tenho um amigo, André, e amigo mais de 30 anos. E uma vez nós estávamos tendo uma discussão, ele mora no Rio, eu aqui em Maceió. Há uma possibilidade, uma vez ele pensou em vir para cá, aquela coisa toda, mas nós temos uma vez nós estávamos discutindo sobre política. Sim. E a discussão foi se acalorando, daqui a pouco o telefone dele ficou no silencioso. Um outro amigo, Marlon, me liga meia hora depois e fala assim: cara, tu sabe o que aconteceu com o André? E não. Ele foi assaltado, levou um tiro na cabeça. Por misericórdia de Deus, a bala, ela entrou, saiu, mas só fez um ferimento. E ele escapou. Escapou. E eu fiquei pensando assim, se ele tivesse morrido, qual teria sido a nossa última conversa? Então, reflexão. Uma segunda coisa. Eu ouvi sobre um pastor que ele foi resolver um problema numa igreja. Ele já estava... Porque, às vezes, igreja... Sim. Tem. Onde tem gente, tem treta. Tem treta. Entendeu? Onde tem gente, tem treta. O ano que teve menos treta na igreja, faculdade, clube, foi 2020, estava todo mundo em casa. Então, aí a treta era em casa. Era em casa. E podcast adora treta, viu? Não é, Cássio? E aí... É que eu estou poupando aqui o pastor, faça a Cris. isso, A Cris é isso. muito da paz. Ela é da paz. Mas eu adoro uma treta, assim. Mas ver os Suave, outros fazer, né? A Natia já me beliscou aqui, não me pergunta não, porque esse negócio vai dar treta. Aí, Calma, meu amor, não vou perguntar esse não. pastor foi numa igreja falar sobre uma treta, a igreja dividida, polarizada. Ele pegou uma garrafa d'água e fez assim. Por que a água derramou aqui dentro? Aí eu disse, não, porque o senhor destampou, o senhor inclinou, porque o senhor fez isso. Ele falou, não, nada disso. Porque dentro da garrafa tinha água. Eu poderia ter destampado, poderia ter inclinado, mas se não tivesse água aqui dentro, a água não teria caído. Por que está tendo tanta confusão? Porque nós estamos vivendo uma vida, às vezes, invivível. Nós estamos sufocados. É verdade.
Então, vai apertando, 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 apertando. São tantas situações mal resolvidas que, às vezes, nós estamos... Se alguém nos filmasse e nos mostrasse depois, a gente ia falar assim, não, eu não falei isso não, gente. Não, eu não fiz isso não. É aquele comportamento, ela falou do efeito manada, né? Você vai para um estádio de futebol. Aí você vê a torcida adversária. Aí daqui a pouco você que é uma pessoa contida, ou pelo menos que faz uma contenção, um papel social que te obriga a ter uma certa... A liturgia do cargo, né? Então Sim. você tem aquela coisa... Mas dentro de você, às vezes, está cheio de ódio. Sabe, a Bíblia tem uma expressão em Tiago que diz assim, de onde vêm as guerras, as contendas, as disputas que há no meio de vós? Será que não são dos vossos maus desejos que habitam e guerreiam dentro de vocês? Então, o que eu percebo? A garrafa está cheia. Sim. Então, a gente está, só está caindo o que tem dentro. Verdade. Então, esse momento, nós não estamos discutindo mais política, Sim. nós estamos discutindo afetos, afeto afeta, Isso. né? É. Então, Não se discute mais. proposta, e o que ela falou, é você encontrar o que há de pior e para poder atacar. E um negócio que eu acho terrível é que, cara, discorde do candidato, mas não humilhe o eleitor. É verdade. O amigo, o parente. O amigo, o parente. Os pais, os irmãos. Ah, fulano que está fazendo, que vota em fulano é isso, quem vota em cicrano é isso. Que isso, gente? Eu estou vendo, eu um dia desse falei lá na igreja assim, irmãos, está proibido aqui dentro da igreja falar em política partidária nesse ano. Porque nós, como igreja, promovemos cidadania, mas não promovemos ideologia político-partidária. Seja você de centro, de direita, de esquerda, Sim. eu nem sei se isso existe no Brasil, Não existe. mas isso é outro... É outra história. É outro podcast. Aí a gente vai fazer um outro podcast nós dois, porque a Cris, ela não faz essa treta, não. Vamos poupar ela. Vamos poupar. Vou fazer um podcast só eu e Tess. Pode ser? Porque nós dois aqui é teta a teta aqui. Aí Então, a gente- eu não sei se essas coisas existem no Brasil, acho que não, É, mas veja a pessoa para além da opção que ela vai fazer sim. naqueles 3 minutos dentro de uma cabine eleitoral. Eu acho uma grande besteira. Eu perdi... Essa história com o André me ensinou muito. Sim. Por Cara, um pouco amigo- você não ia deixando um registro, né? A última palavra com ele, você quer lá, você quer lá... E eu realmente... Entendi. Empolgou. Me empolguei, Empolgou. desconheci. Olha só. Falei assim, Jesus, fecha os ouvidos aí que eu quero falar um negócio para esse aqui. Jesus, me dá 2 minutinhos. 2 aí. minutinhos, É. vai ali tomar uma água, que eu tenho que resolver uma parada aqui. Então eu me desconheci. E aí eu levantava a voz, ele levantava. Então, eu tenho uma pessoa muito querida que costuma dizer assim, ouça para compreender, não ouça para responder. Eu estava ouvindo para Para responder. responder. Né? E é o seu modo, naquele Entendeu? momento, na fúria. Aí daqui a pouco o telefone do cara fica mudo, o cara leva um tiro na cabeça. Olha só. Se tivesse morrido. Aí eu tava lá no enterro, era meu amigo, não sei. Aí, não, pera Não aí. vai, não vai, não vai, não Então, vai. é o que ela disse. Vamos refletir. Vamos refletir. Fechando essa rodada desse quesito, eu quero também me pronunciar, né? Você não só pode como deve. Posso, Cris? Com certeza. Eu gostei da Qualquer sua, coisa eu da boto sua umas gotinhas na abordagem. sua... Eu tô precisando. Eu tô precisando. Como você mora muito longe, eu Como eu acendo da moro- sua é, casa. Eu acendo da sua casa, né, Natinha? Vai na minha Então, farmacinha. eu gostei da abordagem da Cris e do próprio pastor também, e o meu é muito parecido, é só no seguinte, dá valor ao que importa. Eu aprendi ultimamente, eu acho que de tanta coisa que eu vim lendo, vivendo, dá valor ao que importa. E tem coisas que a gente pensa que importa, mas não importa. Quando eu digo isso, não é você ser apolítico, você ser
apático à realidade do Brasil, do mundo. Mas a gente, às vezes, dá muito valor a coisas que... E eu estou falando de uma mudança que eu mesmo implementei, porque eu dava muito valor. Quem me conhece a minha história sabe que eu transitei no meio político, eu conheço, eu gosto, inclusive, e tal. Só que eu era muito daquele que escutava notícia todo dia, abria todo dia os sites, não era nada. Era, tudo eu já na hora, acordava tudo. de manhã com o jornal, É. amanhecia o jornal. Então, assim, todas as notícias, todas as tretas, as brigas, os acidentes, quanto mais tragédia, melhor. Eu passei uma Tirava fase... foto. Se a Não. gente viajasse na estrada, tivesse um acidente, ele tirava foto. Tirava foto de faz tragédia. Eu tinha sentido. fotos de cabeça voando, de perna, de coisas assim. E era uma coisa que isso eu achava o máximo. Política, então, você pode me perguntar aí dos partidos e tudo tal. Eu, inclusive, transitei bastante em Brasília também. Só que um dia eu disse, espera aí, acabou. Rapaz, que alívio. Eu tenho ainda uma meia dúzia de problemas, mas esse não mais. Pronto. Então, de vez em quando eu ligo, né? A gente começa o dia, eu abro logo a janela, vou ver o sol, aí vou ali na varanda, vou ler meu livro, tiro minha foto, que já todo dia eu posto fazendo café. Eu faço café também, viu? Opa! Não, Natinha? É, quando quer. Quando quer. Eu já sei que Isso não, menina, todo dia eu posto. eu já sei que é no pensando em mim? 13º andar. Já é mais fácil de chegar. Então, mas eu decidi não ficar mais aquela coisa. E quando você fala do momento da política, aí alguém chega pra mim, não, porque você está em cima do muro. Não é em cima do muro, não tem nem Isentão, muro. né? Isentão. Não tem muro para eu subir, meu amigo. Se tivesse um muro bom, até que eu podia subir no muro, mas nem muro tem, né? Assim, tem assim. Então, eu larguei de mão, estou acompanhando, vendo aí, não brigo com ninguém. Sentei numa mesa, começou a treta, digo, opa, já fico de bem com todo mundo, tal, assim. Gente que é da esquerda, de direita, e aquele negócio todo. Aí, amigos meus, você foi para a praia domingo, você foi para a praia... Irmão, nesse dia aí tem coisa melhor para eu fazer. Eu vou fazer outra coisa. No dia vou lá, dar o meu voto. E também não ignoro, nem acho que está errado quem tem as suas devoções, seus candidatos, seus políticos de estimação, mas para mim é o seguinte, eu acho que tem um nível e a pessoa dá valor ao que importa. Político de estimação. Porque hoje é assim, né? Você tem um político de estimação, você é devoto do político, você não é mais... É uma religião. Virou uma religião, uma seita, um negócio assim, você... não é religião, é seita. Eu tenho, assim, cuidado de dizer que eu sou de um lado ou do outro. Se disser, acabou o mundo, né? Assim, E aí a gente vê muito se polarizando, igrejas se misturando tudo, com bandeiras, com isso, com aquilo. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Cada caso é um caso, mas eu quero fechar dizendo que cuida da tua saúde mental, inclusive nessa área. E saindo um pouco de política, eu queria saber, Cris e pastor Técio, saúde mental é uma questão de decisão? Eu posso decidir querer ter uma saúde mental? Com certeza. Ouvi a Cris, depois ouvi o pastor. Com certeza. Aquilo que você falou, a questão de hábitos, né? Então, do mesmo jeito que a gente decide cuidar do corpo, fazer atividade física, se alimentar, procurar ter um horário correto de sono e tudo mais, a saúde mental também precisa de disciplina para isso, né? A coisa mais básica, a gente volta para o pensar. Cuidar do que se está pensando. Não basta pensar, né? A gente falou que é importante pensar, mas não basta pensar. Tem que ter pensamentos de qualidade. Sim. Né? Pensamento de qualidade. Saúde Eu não mental. tinha ouvido essa palavra, essa frase. Eu assim. aprendi tanta coisa hoje aqui. Eu vou escrever um livro. Hoje, Provérbios de suavemente contra Cris Rocha. Ô, Cris, e dizer assim que desafios, é bom você estar vivendo sempre novos desafios, isso é bom para o cérebro. Isso, o que é que você diz? Isso é mito? Isso é verdade? Olha, depende do desafio. O cérebro, ele gosta de desafio. Então, o desafio faz com que a gente avance, né? Mas, se o desafio é muito baixo, o cérebro desanima. Se o desafio é muito alto, o cérebro desanima. Então, tem que ser desafio na medida correta. Desafio descobrir essa Das medida. suas condições. Não, é você perceber se você tem condições de fazer aquilo. Você tem condições? Porque, às vezes, a gente coloca metas altas demais, entendeu? Então, eu tenho condição de fazer isso? Esse desafio é possível alcançar? Então, vá com tudo. Só mais uma. Não. Aí Ela você estava vai. calada na política, Aí, ela soltou-se. E quando diz assim, você não aguenta pressão, né? Então, assim, você é muito acomodada, né? Você tem que aguentar pressão. O que é que você diz sobre isso? Isso tem a ver com temperamento.
tem pessoas, tem temperamentos que gostam de desafio, que quanto mais pressão, melhor, né? Oi? E Tudo tem bem? temperamentos Prazer, que... Jael. Ah, tá. Seu nome, Pastor seu nome Tércio. do meio é pressão. É. Pastor Tércio. Jaelso, pressão... Seu nome do meio é pressão. Jaelso, pressão Gomes. Pois é, e existem temperamentos que as pessoas elas precisam das coisas mais sob controle, precisam das coisas mais programadas, não funcionam sob pressão, não funcionam bem sob pressão, mas isso também é uma questão de treino. Nunca vai ser um master, né? Mas pode sim treinar. Eu já fui bom nisso. E viu? isso não quer dizer que é uma falha, que é um defeito. Não. A gente precisa se conhecer para saber funcionar bem, né? Muito bom. E aí, pastor? Eu estava aqui pensando, e aí eu vou aproveitar, né? Fazer Sim. tá aqui a minha... Lógico, tirar a esse é- minha... Que eu acho que é algo que pode Até ajudar... parece que ele não tem acesso, né? Até para Mas- como Aproveitando, né, eu pastor? conheci hoje, só estou vendo agora. Lembre-se que as respostas estão sendo gravadas É, e eu- vamos fazer os cortes. Tornou-se muito um lugar comum, mas é verdade isso, o fato de relacionamentos tóxicos, né? Então existem pessoas que se veem presas em relacionamentos que são adoecedores. Adoecedores, isso Adoecedores. O que a pessoa que está num relacionamento tóxico, num relacionamento adoecedor, né, uma vez que saúde mental também é uma questão de decisão, é fato. Sim. é uma questão de decisão, de falar assim, eu vou cuidar dessa questão. Quais os caminhos, uma vez que você, né, essa placa sinalizadora, É. rua de cima, rua de Isso. baixo, ali tem uma Isso. lombada, É. não sei o quê. A direita é Cris, a esquerda é Cris. A esquerda é Cris. Relacionamentos tóxicos ou adoecedores. Isso é um mito, é fruto desse tempo que o pessoal fala de muito mimimi, ou realmente existem relacionamentos que a gente precisa e tem a capacidade de adoecer. E como o nosso telespectador, ouvinte, aqueles que vão, Sim. podem tratar essas questões, né? Porque algumas pessoas falam assim, não, um adulto só sofre aquilo que ele se permite sofrer. Só sofre o abuso que ele permite que até onde o abusador vá. Sim. Não sei. Entendeu? Então, Até que ponto? até que ponto? Como é que essa história? Isso existe mesmo? É acomodação? A pessoa fala assim, não, eu vou entregar aqui, é conduta de combate. Para o Gelson não quebrar o meu braço, eu vou entregá-lo aqui, ele vai dar uma chave de braço, quando ele der, eu dou 3 batidinhas, pronto, e fica todo assim mundo... que funciona, Cris? Olhe, no meu Instagram, suavemente.Cris Rocha. Aí, ó. Você Siga. vai, a Quem cada não seguir semana- não vai para o céu. A cada semana trazemos temas e você vai encontrar lá dependência emocional, tipos de Isso. apego. Isso é importante, né? independência emocional, a gente tem apego. Ó. Mas assim, se a gente começar a falar sobre isso agora, talvez É a outro gente tema. pode colocar Não, cenas não. para os próximos Para os capítulos. próximos capítulos. Agora, o que eu posso dizer é, não é só mimimi. Existe mimimi, existe... Inclusive, é um transtorno com CID, né? Certo. Tem um código da de identificação da dependência doença. emocional. Eu não sabia, ó. Você pode se aprofundar nisso aí, né? E é uma temática assim profunda e que cada caso é um caso, cada história, cada pessoa, né? Cada porquê. Eu costumo sempre dizer, ninguém é mal porque simplesmente escolheu. Não, existe uma dor por trás daquilo. Pano de fundo. Né? Pano de fundo, é verdade. Existe uma dor. Então, moldura. aquela pessoa que lhe trata mal, você de repente pode olhar para um ser humano que tem uma carência, que tem uma dor, que tem alguma coisa por trás, né? Agora,
se você vai se sujeitar a estar ali, o quanto você vai querer investir, o quanto você tem energia para investir. Tudo isso são questões que você pode buscar ajuda de um profissional. Boa. Suavemente. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Fechou né? e deu feriado, meu amigo. Foi, deu feriado. Mas é fato, né, de que existem os relacionamentos tóxicos, as dependências emocionais, isso é um fato mesmo. Isso está permeado aí nas famílias, nos relacionamentos em geral. Inclusive, não apenas de relacionamento principal, né? Sim, que é o Mas conjugal. de pai com filho, né? De mãe com filho. Sim. Existe um princípio na Bíblia, eu lembrei aqui agora. Né? Romanos capítulo 12, Sim. em um dos versículos diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, ou com todas as pessoas. Sim. Existe um momento que a paz não depende da gente. Sim. Existe um momento que a paz extrapola a nossa capacidade. E existem muitos cristãos que às vezes têm um sentimento de culpa por não conseguirem viver em paz, às vezes com um familiar, às vezes com um amigo. Sim. As pessoas confundem amor cristão com romance. Amor cristão não é romance. É disponibilidade para ajudar o outro, para servir o outro, para ser bênção na vida do outro. Né? Atitude, a despeito do outro. A despeito do outro. E um dia eu conversava com um amigo, ele falava sobre um relacionamento complexo que ele vivia com a mãe. E podem ficar tranquilos, não estou falando de ninguém que está me acompanhando, que esse amigo já está com o Senhor. Opa, consulta o Senhor. Consulta o Senhor. Então, o CPF. Então ele falou comigo o seguinte, que nos últimos anos de vida da mãe dele, ele adotou uma distância de segurança. Ele falou, eu não ficava tão perto para não dar curto-circuito. Tem gente que se juntar muito dá curto-circuito. Ah, com certeza. Boa parte das famílias são assim. Nem tão longe, para que se houvesse um incêndio eu não visse um grito de socorro. Então, às vezes, um certo distanciamento pode ser uma ferramenta de proteção. Pastor, que é isso, pastor? A palavra diz que é bom que os irmãos vivam em união. Mas e o original ali, no hebraico, poderia ser traduzido, é bom e agradável que os irmãos sentem juntos. Mas a gente tem que entender que ali era um salmo de peregrinação, o povo subindo para o templo, para adorar, parar para fazer a refeição, o pessoal sentava junto. Sim. Mas no dia a dia, existem momentos que a gente precisa. A gente olha, Paulo e Barnabé tiveram lá um quebra-pau por conta de Marcos, cada um foi para um lado. Uns são de Paulo, outros de Paulo. Então, eu acho que sem culpa, e eu falo isso com muito temor, porque eu mandei esse podcast na lista de transmissão da minha igreja. Opa! Então eu falo aos irmãos entendam. Olha, pessoal da PIB, não me leve a mal. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que você não consegue conviver. Certeza. E isso não é falta de amor. Tem gente que você vai ter que amar à distância. A distância. Eu, particularmente, entendo que em prol da saúde mental tem casos que a gente tem que virar a página. Assim, não é nada de desejar mal, de querer... Pelo contrário, eu tenho pessoas que eu quero que eles estejam muito bem, com saúde, felizes, que estejam, assim, em plenitude... Bem distante. Mais distante. Eu lembrei do homem que a nossa igreja comprou... Em Dubai. A nossa igreja comprou o terreno dele, um restaurante que ele tinha, o restaurante faliu não, ele fechou, porque já estava chegando a uma certa idade, mas pensa um homem enjoado. Teve um dia que ele perturbou tanto o meu juízo que eu falei assim, seu fulano, o senhor é tão chato, mas é tão chato, que eu só quero ver o senhor de novo no céu. Aí ele falou assim, que é isso, pastor? Ele falou, não, porque se eu dissesse que nem no céu eu quero ver o senhor, aí também mas no céu eu desejar que o senhor vá para o inferno. Mas me ver no céu mas pode no ser. céu. Agora, eu só quero... Pronto.
O senhor pode ver mais 100 anos e eu posso ver mais 90. Mas eu só quero encontrar o senhor de novo Pronto. no céu. Eu sou a favor E desses eu acho que Deus casos. atendeu minha oração. Nunca mais, eu já tenho mais de 10 anos que eu... Vamos se encontrar no céu, né? Eu acho que só no céu. Eu sou a De favor repente ele desses está vendo o casos. podcast, vai quinta-feira, né, igreja? Opa, relacionamento tóxico ou relacionamento adoecedor, gostei até da palavra, é mais abrangente. Tem casos que são assim mesmo. Eu acho que é para a saúde. Então, cada um procura, é feito Lawyer Brown, né? Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita e tchau. Eu acho que é por aí. É óbvio que isso é o ponto máximo, você tenta conciliar, Sim, mas sim. porque tem gente que é água e óleo. É incompatível, incompatibilidade, são pensamentos. E assim, isso é o ideal porque não se agride, não tem nada. Então, eu mesmo já tive esse apego de A ou de B, não, foi. Tem gente que vai caminhando com você até uma certa altura e sai, né? E por aí vai. Mas, gente, o podcast está uma maravilha. Eu tenho aqui um monte de perguntas que eu fiz aqui para perguntar a Cristiane, a Cris Rocha. E o pastor, então, esse aqui, se eu for, né, Nata? Aos nossos amigos e seguidores que estão até agora com a gente, só mais um minutinho para a gente ouvir aqui a rodada de agradecimentos e de considerações, e melhor, de uma mensagem vinda do coração de vocês, a quem vai nos assistir, inclusive, do que fazer, ou seja, do que tem no seu coração para poder se cuidar melhor ou cuidar melhor da saúde mental. A Cris tinha pedido para ser assim, Natinha. A gente faz de que modo? Assim? Deixa eles. Tem duas perguntas no chat. Opa! Olha, aí não vamos deixar de... Duas Jesus. perguntas que chegou aqui para ser respondida pelos nossos convidados. O pastor, qual é? Quem ganha Flamengo ou São Paulo hoje? Quem ganha Flamengo... Olha, eu sou Flamengo. Eu tô tão tranquilo. O jogo já começou, eu tô aqui. Ah, pensou. Entendeu? O jogo já começou 3-1. Gente, a saúde mental do pastor está em alta. Tá em porque alta. ele está aqui às 10h15 e Entendeu? ele está aqui Tranquilo. Ele é flamenguista. Tranquilo, o Maracanã pegando fogo, eu não tô nem aí. Segunda pergunta, já tá- Cássio. Quando que o senhor vai a Belém? Olha, aí é pessoal. Aí, quando eu vou a Belém, em breve. Então, logo eu recebo um convite, pode... vai que acontece até agora, né? Opa. Agora, se for Belém aqui em Alagoas, pode ser até amanhã. Pode ser até amanhã. Se Olha for aí. Belém, lá para a banda de Jerusalém, aí eu tenho que me organizar um pouco mais. Agora, se for Belém, no Pará, eu creio que surgindo um convite, em breve, Opa. lá estaremos. Lá Então, estaremos. tem 3 opções Boa. sobre a saída a Belém. Tem o perto, o longe e o muito longe. Eu tenho 2 perguntas aqui, mas eu vou poupá-las e não fazer, porque é exatamente de treta. E é pedindo para a psicóloga responder. Diga aí, sobre política. Pergunta. Vou não perguntar, porque ela vai dizer assim, eu não quero responder. Eu acho que eu falei até um bocadinho, Falou, né? não. Muito bem. De Então, política. De política, né? Não, mas a sua resposta política foi à altura. Ela foi assim, Altíssimo bem... nível. Altíssimo Altíssimo nível, nível. né? Isso aqui é minha Foi terapeuta. política. Altíssimo Terapeuta, nível. rapaz. Altíssimo nível. Foi uma pergunta que tem a ver com polêmica totalmente despolemizada. Foi. Né? De uma forma Muito bom. suave, De né? uma forma bem suave. Suavemente. Mas, gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui no TheCast, né? O TheCast é um trabalho que a gente faz com tanto amor, né, Nata? Eu tenho um prazer de estar aqui. Hoje eu já gravei, venho de novo, e você que nos segue. Aí alguém diz assim, mas você não está... Tem gente que não lhe acompanha, aí de repente eu disse, não tem problema. Se eu tiver uma dúzia, já é o suficiente. Como tem muito mais, me deixa mais feliz ainda. Cris, as suas considerações, sua palavra e do que tem no seu coração aí sobre esse tema e sobre a sua presença aqui. Olha, tem uma historinha, talvez vocês conheçam, que uma mulher ela vinha com um bebê no colo, quando percebeu uns ladrões saindo de uma caverna e dizendo lá uma palavra, a caverna abriu, eles saíram, ela percebeu que estava cheia de joias e a caverna fechou. Quando eles foram embora, ela disse, opa, sei a senha para entrar, está cheia de tesouro. Disse lá a palavra, sei lá, abracadabra, um exemplo. E entrou e ficou deslumbrada com aquele tesouro todo. E aí colocou o neném ali e começou. Aí uma voz
Disse assim, você tem 3 minutos para tirar tudo, o máximo que você quiser tirar daqui. Depois de 3 minutos, a porta vai fechar e não vai abrir nunca mais. Agora, não esqueça o principal. E aí ela, tirando. Ai, 3 minutos. Ai, consegui tirar muita coisa. A porta fechou. E foi aí que ela lembrou que esqueceu o bebê dentro. Caramba. Né? Então, essa é a reflexão que eu faço para mim e deixo para todos, que a gente não esqueça o principal. O que é importante para a nossa vida? Qual o real tesouro para a nossa vida? Né? Então, agradeço o convite, dizer que foi muito prazeroso estar aqui. Muito Lembrei, bom. o cérebro busca poupar energia e prazer. E meu Opa. cérebro está feliz. Muito bom, muito bom. Pastor Técio. Ela me deixou sem palavra. Vou falar o quê? Vou falar só amém. Não esquece o bebê, não, viu? Não, é, Essa eu aprendi. eu vou falar. Não esquece o mais importante. É o mais importante. Eu penso que minhas considerações finais, a você que está nos acompanhando, peça a Deus graça para você aprender a filtrar os mais variados adesivos e tatuagens que tentam colocar em você. Nem tudo aquilo que falam a seu respeito corresponde a quem de fato você é. Aí eu vou contar uma historinha também. Por favor. Max Lucado tem um livro chamado Você é Especial. E ele vai falar de uma aldeia onde tinham chulingos, que eles viviam de lançar bolas nas pessoas que cometiam erro e estrelas naqueles que cometiam acertos. E essas bolas e estrelas ficavam grudadas nas pessoas. Bolas cinzentas. Bolas cinzentas, né? Estrelas brilhantes. E estrelas brilhantes. E aí, um dia, tinha um chulingo, que eu esqueci o nome dele, Marcinelo, era isso? Marcinelo. Marcinelo. Ah, é. Aqui é uma enciclopédia. Opa. Não, porque eu falo porque essa história, um dia, num setting terapêutico, nós tratamos dela. Você falou com ela sobre mim. E ela ficou na minha cabeça. Na nossa sessão. E aí, preciso me preocupar por quê? 1-0 Flamengo. Felipe Luiz. No agregado 4-1. Segue o baile. Diga aí. Segue o baile. Pronto. A emoção aí. Caleb, meu filho, que tá aí assistindo, grita aí, meu filho. Pula. Deixa os vizinhos do sexto andar doidos essa hora. Vamos sacudir a Ponta Verde. Boa, boa. Então é isso aí. Então, Marcinelo, ele um dia encontra uma menina e todos eles viviam com bolinhas e estrelas. E aí, ele encontra uma chulinga que não tinha nem bolinha e nem estrela. E aí, ele pergunta para ela, qual é o seu segredo, você não tem nenhuma bolinha, nenhuma estrela? Ela falou, é muito simples, todos os dias eu subo a montanha e vou me encontrar com Eli. A palavra Eli significa meu Deus ou Deus meu. Ele é o criador de todos os chulingos. Eu passo um tempo com Eli. Eu ouço o que Eli tem a dizer a meu respeito. E quando eu entendo o que ele tem a dizer a meu respeito, as bolinhas e as estrelas, a opinião alheia cai. Então a minha palavra para você é a seguinte. Ao longo da vida, pessoas colocaram em você bolinhas cinzentas e estrelas. E geralmente as estrelas foram colocadas não quando você fez o certo, mas quando você cumpriu uma expectativa pré-determinada. Meu desafio não é que você se revolte com a vida, que você chute o balde, que você enlouqueça, agora eu vou meter o louco. Não. Que você suba a montanha, vá se encontrar com Eli, vá se encontrar com Deus, e aos olhos de Deus você descubra quem de fato você é. E quando você sabe quem você é aos olhos de Deus, aquilo que A, B, C, D, E estão pensando ao seu respeito,
fica muito menos importante. Então, essa é a minha palavra para você. E muito obrigado. Alegria enorme estar aqui. Isso é uma benção. Fica me devendo Aprendi a te o amar. encontro da treta. Opa, fechou. Vamos fazê-los. Vamos fazer. lá. E eu, depois dessas mensagens, só gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui e a gratidão a todos aqueles que estão nos escutando. É isso que eu quero falar. Muito só bom. gratidão. Essa palavra sua, ela tem um efeito enorme. A gratidão, ela faz milagres, inclusive ajuda a nossa saúde mental também. Protege a saúde mental. Protege a saúde mental. Mas eu também quero agradecer de coração ao pastor Técio, a Cristiane, com prazer conhecê-la, e num momento como esse, inclusive registrado, né? Essa posteridade vai assistir, né? Verdade. Anotem isso. Eu também digo mesmo, eu acho que todos nós temos valores que, se a gente realmente valorizá-los, isso atrai a saúde mental. Conta-se a história de um mendigo que durante muitos anos estava sentado em um baú pedindo esmolas. E todos que passavam, ele pedia uma esmola. E um dia, alguém passou e, quando ele pediu a esmola, o transeunte a quem ele pediu deu a esmola e perguntou: e esse baú que você está sentado aí, o que é que tem dentro dele? Ele disse: não sei, eu estou aqui há décadas, muitos anos, mas você já olhou o que é que tem dentro dele? Ele disse: não. Por que você não olha? E o mendigo foi tocado e saiu do caixote e abriu. Tinha lá um acervo de ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro. E aí o mendigo abriu os olhos e disse: caramba, eu estou sentado no ouro e não sabia. Por tantos anos pedindo, às vezes acontece com a gente. A gente está sentado no ouro, a gente tem algo de valor, temos próximo da gente coisas tão boas, temos a família, temos o amor, temos pessoas especiais, a gente não consegue enxergar e fica o tempo todo somente a pedir e a mendigar. Vai aqui a nossa mensagem: olha em que você está sentado, olha com quem você está andando, o que você tem de valor, e você com certeza encontrará também sua saúde e sua paz, que é o que a gente aqui tanto deseja. Nossos agradecimentos à Cristiane, ao pastor, à minha amada esposa Renata, que como sempre aqui ao meu lado, e a você que nos segue sempre, sempre. E lembrando que esse episódio do TheCast tem um patrocínio da iCortes Carnes. iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Arapiraca e Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas todo. Um forte abraço ao meu pastor, Técio Ribeiro, e à nossa convidada Cristiane, e a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau.